Bom, gente, vamos começar aqui o treinamento da gente sobre a UI24R. Lembrando que esse é um treinamento básico, então a gente vai passar, fazer um overview aqui da mesa, mostrar todo o layout dela, mas nada impede que vocês possam fazer perguntas, tá? A gente está gravando esse vídeo para colocar no YouTube, quer dizer, a gente está gravando a apresentação, o treinamento para colocar no YouTube, mas você pode fazer pergunta à vontade, tá bom? Vamos começar aqui, como se diz, do começo, né? Esse é o layout da mesa, assim que você liga ela. E aqui a gente tem essa barrinha azul que está fora do padrão que vem, né? O padrão, ela vem uma barrinha mais estreita, com uma visualização diferente. Mas aqui, deixando claro, a gente já modificou isso, né? Depois, mais para frente, eu vou mostrar como deixar essa barra assim. Mas é uma barra, nesse layout assim, é a barra do jeito que eu gosto de ver. Que ela já mostra aqui o grupo de views, o grupo de mute. Tem aqui já uns acessos rápidos à gravação, à player, enfim. E aqui nós temos toda a parte de mixagem, tá? Os fades da mixagem principal. E aqui em cima nós temos os botões que a gente vai usar bastante, tá? E você vê que eles estão meio que numa ordem bem lógica. Então aqui a gente vai começar a parte de views, aqui a gente tem um mix gain, aqui temos edição, aqui temos auxiliares. Aqui nós temos as saídas de efeito, o playerzinho, então está bem numa ordem bem lógica que normalmente a gente utiliza para ir ajustando a mesa, tá? Então eu acabei de ligar a mesa, vou começar a fazer uma passagem de som, qualquer operação. Eu vou mostrar logo essa função aqui, que ela é bem interessante, esse primeirinho aqui, esse pequenininho, tá? Nessa primeira função aqui que eu acabei de clicar, nessa abazinha aqui chamada Meters, a gente tem uma visualização dentro da própria tela de todos os canais de entrada. Então a gente tem aqui os canais 1 a 24, a gente tem um LR, que é uma entrada de linha, a gente tem outro LR, saídas de efeito, subgrupos, auxiliar e matrix, tá? Então a gente tem uma visualização rápida desses canais, tanto de entrada como de saída, que é interessante para você ir acompanhando para ver se tem algum sinal estourando, alguma coisa assim, tá bom? Na segunda aba a gente tem o More Me, que nada mais é do que uma função simplificada que a Soundcraft criou para essa mesa, onde você pode atribuir um canal que é o canal da pessoa, o Me, e o canal da banda vai ser todos os demais canais. E depois você pode atribuir numa saída auxiliar qual é a saída de retorno dessa pessoa que vai usar essa função More Me, tá? Digamos que você tem um vocalista, uma voz principal que queira usar esse recurso, ele pode ser útil, porque de uma forma bem simplificada você tem esse slidezinho, onde o camarada vai poder escolher mais a voz dele ou mais a banda. Conforme ele oscilar esse slide aqui, ó, para cima, para baixo, ele vai escolhendo justamente se ele pega mais a voz dele, ou o canal dele, pode ser um instrumento também, ou o resto da banda, o resto dos canais, tá? Então, More Me é interessante, mas no ambiente de igreja acaba não sendo muito utilizado, né? Porque a gente tem uma banda, tem várias vozes cantando, isso é um recurso que acaba ficando esquecido. Na outra aba, nós temos a aba de mutes, onde essa aba é bem interessante, que você pode criar grupos de mutes, tá? E você pode dar um nome a ela. E depois vai aparecer lá naquela barra azul que a gente viu, tá? Então eu posso selecionar qualquer um dos canais aqui, crio esse grupo 1 aqui, posso colocar o nome que eu quiser, posso resetar, ele vai apagar o nome e tirar as seleções, e eu posso fazer isso 6 vezes, tranquilo? Isso é bem interessante, por exemplo, aqui no grupo 1 eu botei banda, tá aqui violão, teclado, tem o nome do pessoal aqui da banda, né? Poderia ter, por exemplo, o microfone da bateria, contrabaixo, por aí vai. E aí com apenas um clique, lá na barra do lado, você tocar aqui no mute banda, muta todo mundo. Temos aqui a aba Views. Essa aba é interessante, tá? Porque ela vai facilitar a tua operação. Em vez de você ficar rolando de um lado para o outro, para ver certos canais, você pode simplesmente criar grupos
enxutos, mas resumidos, que vão ficar sempre ali visíveis todos os canais para a tua tela. Então eu quero um grupo, por exemplo, dos microfones. Vocês aqui usam bastante microfones, né? Digamos 8 microfones pelo menos, né? Então, grupo de microfones. Aí você já vê os 8 microfones ali. Às vezes uma situação ali de microfonia, alguma coisa assim, pode ser mais rápido você chegar lá usando um grupo de microfones, né? De views. Aí você pode criar, por exemplo, a bateria, um grupo de view só dos microfones da bateria. Eu quero um grupo agora da banda. E aí vai. Então você tem também 6 grupos que você pode criar de view, de visualização. Um detalhe interessante é o seguinte, percebe que tem um númerozinho aqui em cima? 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Vou desmarcar um. Desmarcar aqui o 4. Beleza. Quem ficou 4 agora? Luiz, né? Agora eu vou marcar novamente o canal que eu desmarquei. Qual o número que ficou aqui? O que é que isso vai acontecer? Na visualização, vou até mostrar lá para vocês verem. Olha só, vamos botar aqui, mix. Repara o seguinte, aqui tá, ó, 10, 11, 12, tá indo na sequência. Aí, ó, 14, pulou 13. 15, 16, cadê o 13? O 13 vai ficar lá para depois, ó. Ó, ficou lá no final. Então aqui no grupo de views você tem como alterar a ordem da parada que você está vendo, tá? A ordem em como os canais aparecem, tá? Então, para deixar na ordem, eu selecionei, foi engano, marquei de novo, só que ficou fora da ordem. Aí eu vou e seleciono aqui, ó, o sort, tá? A diferença que tem do grupo de mutes é que no grupo de views você tem esse botão de ordenação. Então ordenou e voltou aqui, ó, o canal Rebeca voltou para 4. Legal? Outra coisa importante aqui nesse grupo é que tem essas 2 opções aqui embaixo aqui, local e global. Você pode ver que eu estou usando o global. Qual a diferença? Local é que as informações que eu tenho aqui estão no meu device, no meu dispositivo. Então é o celular, é o notebook, é o tablet, eles vão ficar salvos no meu dispositivo, tá? E aí ninguém consegue ver, porque está aqui comigo. Mas aí o operador de som está lá, fez todo um esquema de grupo de views e tal, e ele quer compartilhar com os outros. Os outros, tanto o operador de som, quanto os demais, tem que estar com essa opção aqui de global, tá? E aqui quando você estiver em local, se você clicar em Copy to Global, ele vai pegar toda a seleção que você fez aqui e vai jogar para global, tá? Ele faz isso. Mas no caso, eu recomendo você já selecionar global e fazer todo o ajuste aqui, porque normalmente a gente sempre trabalha com o mesmo padrão, para não ter aquela coisa, eu estou vendo de um jeito, aí a outra pessoa está, não, mas aqui eu não estou vendo assim, aí começa a confusão. Então é bom todo mundo deixar global e faz um padrão só, né? Isso aí eu acho que não tem tanta complicação. Alguma pergunta? Nenhuma? Bom, na outra aba a gente tem o que? Subgrupo. A mesma coisa, a gente tem 6 subgrupos que podem ser criados. Eu posso selecionar canais, atribuir um nome, tá? E qual é a função assim mais recomendada para um subgrupo? Digamos que você está ali com os microfones da bateria e você quer ter um volume só para regular a bateria como um todo. Você não quer regular caixa, tom, tal. Não, a mixagem está boa, mas a bateria está alta. Eu só quero abaixar a bateria. Então você cria um subgrupo para a bateria, tá? Então você seleciona os canais da bateria, bota aqui, bateria. E aí lá no final, vou mostrar aqui. Lá no final, tá? Você pega aqui a tua mixagem até o final. Olha só, subgrupo, tá vendo? Sub 1, 2, e você pode ver que o subgrupo ele é estéreo, então aparece 2 meters. Oi? O subgrupo também pode ser feito com microfone? Pode. Quero criar, por exemplo, de 6 pessoas que tem aqui, 3 pessoas é o subgrupo para parar de cantar em determinado. Pode sim. Digamos assim, o subgrupo do back vocal, né? Tem a voz principal, tem um back vocal. Pode ser feito sim, tá?
Aí vai ser de acordo com a sua necessidade, sua criatividade. Lembrando que dá para você visualizar rapidamente clicando aqui. Então, toquei aqui, ó, já foi só para o subgrupo, tá? E sempre falar que, além de você poder atribuir aqui, dá para atribuir aqui nessa janela, dá para atribuir também diretamente no canal. Só tocar e segurar aqui embaixo, né? Tocou e segurou aqui, aí tem aqui, ó, Asing SG, abreviação de subgrupo, e VCA, tá? Deixa eu clicar aqui só para mostrar para vocês. Pronto. Aí aqui abre uma janelinha onde você pode atribuir a um subgrupo e a um VCA, tá? Aí, mas claro, aqui você não tem como, por exemplo, botar o nome do subgrupo e fazer alterações mais rápidas de outros canais. É só para atribuir um canal ali que você esqueceu. Voltando para cá, depois de subs a gente tem o VCA. O VCA é basicamente a mesma coisa dos subs, só que o VCA está pegando o volume antes do fader, tá? É antes do fader. Por quê? Existe nas mesas analógicas esse recurso que é chamado assim VCA. Nas digitais, algumas marcas já estão mudando esse nome para DCA. É o Digital Control Assembly, alguma coisa assim. Não lembro agora qual é o significado exatamente da abreviação. Mas é um controle que é feito do sinal, não depois do fader. O sub, ele faz esse controle depois do fader, tá? Enquanto o VCA não, ele é diferente. E por fim temos o Auto Mix, tá? Eu particularmente nunca usei o Auto Mix, mas do que eu estudei do manual da mesa, o que é que ele faz? Você tem o canal A, o canal B, e você pode atribuir, por exemplo, um canal principal, e esse canal principal, quando ele fala, ele abaixa os outros. Então é interessante, por exemplo, um podcast. Então você tem uma pessoa que é o entrevistador, ou de repente uma reunião, onde você tem o presidente ali da reunião, o anfitrião, né? Alguém que tem a voz mais importante ali. E aí você pode atribuir a essa voz, esse canal, o A, e os demais o B. E aí ele vai fazer esse acerto, tá? Então eu particularmente nunca usei, não sei explicar a vocês realmente em detalhes como funciona, mas eu entendi como para que serve o recurso. É algo que também na igreja a gente pouco vai utilizar, né? Pronto, voltando aqui para Mix Gain, vocês percebem que o Mix, ele está em branco, mas ele tem uma barra e um Gain. Se eu clicar de novo nesse botão, o que é que vai acontecer? Ele abre outra janela e agora o Gain é que fica branquinho e o Mix fica mais escondido. Essa é a primeira tela que essencialmente a gente começa a fazer ajuste, né? É a tela de ganho. Vocês podem ver que a gente já tem os ganhos aqui trabalhados, mas aqui nos primeiros estão tudo baixo. O que é que acontece? Nesses dois primeiros canais, a gente tem dois recursos aqui diferentes, tá? A gente tem aqui o botão High-Z. O que é esse botão High-Z? Quando você tem algum instrumento, até microfone, qualquer coisa que tem uma impedância muito alta, ou seja, é difícil do sinal chegar, você ativa esse High-Z para você conseguir o sinal chegar com mais força, tá? Isso é uma coisa tão rara de precisar que a mesa, por exemplo, só veio 2 canais com isso. Na igreja mesmo eu nunca precisei realmente utilizar o High-Z. Tá? Então pode ser uma guitarra, pode ser um microfone, mas é raro de se utilizar. Os demais canais você vê que não tem. E aí a gente tem o 48 volts, que é o que a gente chama de alimentação fantasma, tá? É o Phantom Power. O que é esse 48 volts, né? Tá botando energia no canal? Como é que é isso? Às vezes você tem, por exemplo, o microfone da bateria, que pega os pratos, aqueles que ficam ali em cima. Não sei se vocês já repararam. Geralmente é uns microfones fininhos, assim, um palito, né? Esses microfones, ele tem uma cápsula diferente. Eles precisam receber uma energia pelo cabo para funcionar. Essa energia é uma energia que a gente chama de corrente contínua. É uma corrente que não dá choque, que não vai ter perigo nenhum no manuseio.
Apesar de que tem que ter alguns cuidados para não danificar o equipamento, tá? Então, quando você tiver esses microfones, que são os microfones condensadores, que normalmente na igreja vai ser apenas quando você ligar o microfone da bateria ali para pegar os pratos, não é comum de se usar microfones condensadores, pelo menos na igreja pequena e médio porte, tá? Para voz e outras aplicações. Quando vem se usar a igreja grande, que quer pegar um coral, tal, tem alguma aplicação ali específica. Mas geralmente em ambiente de igreja é mais para você alimentar os microfones da bateria que vão ficar ali virados para os pratos, tá? Para pegar os pratos da bateria. Então, quando você precisar, você ativa os 48 volts. E a recomendação é abaixa o ganho até 0 dB e abaixa o volume lá na mix. Por quê? A ativação desse recurso ele gera um pico, tá? E pode não ser legal no teu equipamento de som. Tanto para a mesa... porque vocês não têm ainda. Quando chegar a ter, aí vai ser esse cuidadozinho aí. Vai ligar, desliga o 48 volts, abaixar do volume e depois que for ligar, aumenta depois o ganho. Tá? É interessante ter esse cuidado. E aí tem um outro botãozinho que é o de inversão de polaridade, tá? É uma coisa também que a gente normalmente não utiliza. Isso. Porque o sinal ele é um senoide, né? O próprio nome diz, um sinal, um senoide. Então ele está aqui positivo, negativo. Quando tu ativa a inversão de polaridade, o que estava negativo, ele vira positivo. E o que era positivo, negativo. Ele inverteu. Tá? Uma experiência interessante é você pegar, por exemplo, o mesmo sinal, duplica ele e bota em 2 canais. E em um dos canais você inverte. Sabe o que vai acontecer? Vai anular o som. Vai silenciar quase que completamente. Escapa quase nada. Porque é isso que acontece. Quando tu pega um sinal positivo e pega outro sinal igual, idêntico, negativo, ele se anula. Inversão de polaridade é isso. Uma vez eu passei por uma experiência que eu tinha pego um sinal do auxiliar da mesa e coloquei no amplificador de fone. No amplificador de fone ele tem estéreo, mono. Eu não botei em mono, eu deixei em estéreo. Resultado, ele pegou o sinal negativo e positivo e trabalhou como se fosse uma coisa só, estéreo. Quando eu mandava para a transmissão, eu ouvia no computador, perfeito. Chegava do outro lado, o pessoal que estava em televisão, que era mono, não estava escutando nada. O pessoal que estava no celular, no áudio externo, não escutava nada. Só quem estava com fone de ouvido, não, está escutando normal. E aí a confusão, porque tinha gente dentro do comentário da live dizendo assim, para mim aqui o som está normal. Aí tinha gente, mas não estou ouvindo nada. Aí eu digo, que negócio é esse? Só quem estava no fone estava lá. Quem estava no fone ouvia, ou quem sabe se a TV fosse um estéreo e tal, ia estar normal. Mas bastava ser uma TV mais simples, um áudio externo de celular. Por quê? Essa questão da inversão de polaridade. E eu peguei o sinal de uma saída apenas auxiliar, botei no equipamento e não setei, mono. Então, para vocês já terem uma ideia que essas coisas assim de polaridade são importantes. Mas esse recurso aqui, normalmente, a gente não usa, não ativa. Tá? E tem um botãozinho de atraso. Como eu falei para vocês anteriormente, algumas técnicas são feitas com esse atraso. De, por exemplo, você pegar um sinal que está entrando no canal, duplicar para outro canal, e em um dos canais você atrasar. 12 milissegundos, sei lá. Aí lá na mixagem você pegar o pan, bota para a esquerda, bota para a direita e causar um efeito estéreo. Pode ser interessante, mas é mais interessante assim para a gravação, né? A aplicação assim em ambiente mesmo, na prática, o som ao vivo acaba que não dá muito efeito, você só vai ocupar outro canal, né? Pode ser que você precise do máximo de número de canais ali disponíveis, tá? E é isso na área de ganho. Então agora vamos ajustar o ganho. A gente tem aqui o meter do ganho de cada canal e aqui a gente tem um ajuste de ganho, o faderzinho do ganho. O que é que eu recomendo vocês fazerem? Começa no zero, tá? Tem um canal aqui que está em zero. É um microfone, é um instrumento, qualquer coisa. Pluguei aqui. Pede para quem for tocar, pede para quem for cantar, falar com a maior intensidade que ele pode, claro, com naturalidade, não é para gritar, mas se vai cantar, canta com o pulmão cheio. Mas a pessoa acabou de chegar no ensaio, está com a voz fria. Aí você tem que ir lá, benção, qual é o hino que você vai cantar hoje?
Existe um rio, Senhor. Não. Pega aquele mais celebração. Qual é o que tem mais animado? É aquele. Diante de ti dá vontade. Pronto, pega esse aí. Pega o coro, pega o refrão. Canta essa parte. E pede para a pessoa realmente entregar bastante energia. Por quê? É para a gente pegar o cenário mais intenso do sinal e trabalhar ele. Já para uma segurança de você não deixar o canal clipar. Esse menos 24, que você tinha falado no vídeo, a gente vai se manter nesse padrão. Não, é uma referência, né? Então o que acontece? Beleza, a pessoa está lá cantando, o sinal está chegando aqui mais ou menos em menos 40. Começa a subir o ganho até que os picos do sinal cheguem em menos 24. Esse menos 24 é uma recomendação minha. Aniel, por que menos 24? Tá, sei lá, de tanto usar a minha mesa por aí, eu fui percebendo que era um número que nem ficava tão baixo e ao mesmo tempo não comprometia de clipar o sinal. Eu já cheguei em lugares que eu passei o microfone e estava dando menos 24 e quando chegou um irmãozinho ali com o gogó abençoado, chegou a bater menos 6. O camarada botava força mesmo, soprava mesmo no microfone. Então o que acontece? É uma margem que eu estabeleci para mim, segura, onde o sinal está chegando bem, está chegando no nível legal, mas eu não corro tanto risco de clipar. Porque, gente, o pessoal se empolga. Vocês aqui até que são bem modestos até. A gente setou em menos 24 e o sinal chegava mais ou menos aqui. Então na hora de começar o ensaio, a voz está fria. Mas depois que esquenta, cara, é uns 6 dB a mais, no mínimo. E olha que é bastante coisa. Depois que esquenta, na hora do culto, já está fervoroso, está cantando realmente ali diante das pessoas, aí sobe. Sobe. Entendeu? Então por isso que eu gosto de estabelecer esse menos 24, porque pela minha experiência está uma margem segura aqui, para não clipar o canal, e ao mesmo tempo é um bom nível de sinal, tá? Porque o sinal ele ficando muito baixo, isso atrapalha bastante a operação do som, de você ajustar, de fazer outras coisas, tá bom? Bom, e é isso. Vamos sair agora de Mix Gain. Vamos agora para aqui do lado, no botãozinho Edit. Tá? Saiu do Edit, nós temos a primeira aba, Equalização. Lembrando que, antes de falar da equalização, se eu puxar aqui, lá do canal 1, tá? Canal 1 e 2, ele tem essa abinha aqui, ó, chamada Digitec, tá? Que vem com alguns outros recursos que a gente chama de presets. Ele tem uns presets onde você pode carregar configurações prontas de reverberização, de delay, hum, tá? De compressor, gate. Então, o seguinte, só o canal 1 e 2 tem essa aba, tá? Mas é interessante perceber que todo ajuste que eu fizer de compressor, gate, vai aparecer nessas abas também. Então, às vezes eu até ignoro essa aba da Digitec, que tem uns presets legais, mas às vezes eu prefiro fazer ali diretamente nas abas de gate, compressão, equalização, tá? Então, indo aqui para a aba de equalização, o que é que acontece? Primeira coisa que você pode notar é que a gente tem alguns círculos aqui. O primeiro a gente tem esse aqui, um HPF, a gente tem 1, 2, 3, 4 e aqui um LPF. Tá? Eu vou começar pelos extremos. O HPF é o High Pass Filter e o LPF, o Low Pass Filter. High, alto, Low, baixo. High Pass Filter, as frequências mais altas vão passar. Low Pass Filter, as frequências mais baixas é que passam. Então o que acontece? Eu vou pegar esse High Pass Filter e arrastar ele para o lado. Vou arrastar até aqui mais ou menos. Aqui mais ou menos onde está em 100, tá vendo? Tem esses números embaixo indicando a frequência. Aqui mais ou menos em 100, o High Pass Filter está me indicando o quê? Que aos poucos, conforme a frequência for diminuindo, ele vai tirar essas frequências mais graves. Porém, as frequências mais altas, ele vai deixar passar. A mesma coisa aqui no Low Pass Filter. O Low Pass Filter, as frequências mais altas, ele está indicando o quê? Que está começando a cortar e reduzir.
e as frequências mais baixas ele vai deixar passar. É isso que ele faz. Quando normalmente se usa o High Pass Filter? Quando eu quero tirar, por exemplo, o microfone, usa muito. Quando eu quero tirar o sopro, aquele puff do microfone. Quando eu falo o P e o B. Tá? A paz do Senhor, esse sopro que sai do microfone, a gente diminui bastante o impacto disso, que não é útil. A voz geralmente não trabalha muito nessa região. Então, o High Pass Filter é uma coisa que eu já faço logo em todo o microfone. E geralmente eu boto entre 100 e 120. Tá? Tem uma coisa interessante no High Pass Filter e no Low Pass Filter, é que você pode escolher o grau de caimento desse filtro. 12 dBu, 24, 36. Nada mais do que é a curva aqui. Ela vai ficando cada vez mais acentuada. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, no High Pass Filter, vou botar 24. Perceba aqui, ó, a linha como ficou mais fechada. Eu gosto de utilizar o microfone no 24 dBu. Acho que faz uma queda um pouquinho mais justa. Tá? Tira um pouquinho mais aquele puff do microfone. Tá? Mas é de gosto mesmo. O 12 ele é um pouco mais suave a queda. E aí a gente vai andando para os próximos ajustes de equalização. Esse equalizador aqui, ele é o famoso paramétrico, tá? O que é o equalizador paramétrico? O paramétrico você ajusta frequência, qual é a frequência que eu vou ajustar, então ele está indo para lá, para cá, eu posso mover esse ajuste. Então, ó, pegar o 1 aqui, ó, vou arrastar ele, ó, estou arrastando ele para a direita, para a esquerda, tá? Estou arrastando ele. Então, o paramétrico eu posso ajustar a frequência. O paramétrico eu posso ajustar o valor Q. O que é o valor Q? Eu vou abaixar ele aqui para você ver, ó. Abaixei. Percebe que ele tem uma inclinação aqui, mostrando como ele está atuando nas frequências vizinhas. Então, o centro dele é Q. Caramba, eu botei 666, cara. Isso quer dizer alguma coisa? Ou quer dizer nada? Deixa eu mover para um lado. A gente está dentro da igreja, não vamos deixar em 666, amém? Ai, ai. Vamos lá, 685 a frequência. Essa é a frequência aqui central. Indo para um lado para o outro, você vê que ele tem ainda uma influência nas frequências vizinhas. Então o fator Q nada mais é do que eu dizer qual o grau de influência dessas frequências vizinhas. Se eu quero que influencie mais ou menos. Então eu vou mexer aqui, ó, no fator Q, ó, para cima. Ele vai aumentando o fator Q e ele vai ficando o quê? Mais estreito. Lembra que domingo a gente estava com a microfonia no violão, quem pegou essa hora? Vocês lembram? Sim. Pronto. Foi no ensaio. Aí sempre e sempre a mesma frequência. Opa, peraí. Aí eu posso pegar o quê? Eu posso pegar o RTA aqui embaixo. Eu posso ativar o RTA. E ele vai me mostrar, num cinzinha claro, ele vai me mostrar umas curvas aqui. E aí o que é que eu fiz? Na hora que o violão começou a dar microfone e ativei o RTA, ele me mostrou a frequência que estava. Aí na hora eu peguei um paramétrico desse que estava sem uso, botei na frequência, baixei e aumentei o Q. Na hora ele parou a microfonia. Cuidado para não baixar demais, ou seja, não atenuar demais, para você acabar não tirando o som do violão. Você só deve abaixar o suficiente para a microfonia ser contida. Tá? Conseguiu conter a microfonia? Show, beleza. E esse é o objetivo da equalização. É você equilibrar as frequências, não matar. Tá? Então, se eu pegar aqui o fator Q e baixar, o que é que vai acontecer? Ele vai abrir, ó. Olha como ele está influenciando bastante nas frequências vizinhas. Aí ficou essa barriga aqui. Tá? Então você tem que ter cuidado com esse fator Q. Geralmente no microfone, o que é que eu faço? Eu deixo um fator Q aqui mais ou menos, puxo para cá e eu vou ajustando aqui entre 100 e 500. Aqui mais ou menos. Pronto. Eu gosto de deixar assim.
Entre 100 e 500 eu dou uma amortecida, porque geralmente os microfones que se usa na igreja são microfones que têm bastante grave. Então essa região precisa ser bastante reduzida, às vezes 7 a 9 dB. Legal? E aí a gente tem, por fim, justamente o ajuste de ganho, né? O paramétrico ele tem esses 3 ajustes: frequência, fator Q e o ganho. Se eu vou atenuar, se eu vou amplificar. É esse movimento aqui na vertical. Então são esses três recursos no paramétrico. E aqui nessa mesa a gente tem em cada canal 4 paramétricos. Tá? Aqui não está dando para ver porque o low pass filter ficou na frente. Está aqui o 4, vou puxar para cá, pronto. Então a gente tem 4 paramétricos, tá bom? Aí aqui geralmente quando é no microfone, a gente puxa um pouquinho aqui o 4 para dar um arzinho no brilho. A gente puxa um pouquinho aqui, tá? Quando tem alguma microfonia na área de médio, a gente vê qual é a frequência, bota um fator Q mais estreito, trabalha um pouquinho, tá? E assim a gente vai brincando aqui com a equalização. Lembrando que para microfone eu acho muito legal usar o deesser. O deesser, quando você ativa aqui embaixo, ele cria um compressorzinho só para essa região aqui, que você pode inclusive arrastar ele para um lado para o outro, tá? Esse compressor, pelo nome você já entende, ele é utilizado para controlar o S da voz, tá? É um compressor que é utilizado só nessa região e ele é bem interessante, tá? Então do mesmo jeito, ó, você pode definir a que ponto ele vai começar a atuar, em que frequência, tá? Pode escolher o ratio dele. Então, quando você ativar o deesser, se atente a pelo menos a frequência que está acontecendo o S. Fique esperando a pessoa falar alguma palavra com S. Quando ela falar alguma coisa com S, percebe qual região está se levantando mais aqui no agudo. Aí você posiciona ele na frequência e você tem um ratio. O ratio vem lá do compressor, né? Que é a proporção de redução que ele vai segurar essa sobra. Então, geralmente no deesser eu uso 2.5, tá ótimo. 2.5 já é um bom parâmetro. Você pode usar 3.5, 4, aí vai de você. Não é bom usar valores muito altos para a voz não perder o brilho também, tá? Sobretudo nessas partes que ia falar do S. Então, olha só. Olha o RTA ativado, me mostrando como é que está o sinal chegando. Percebe como o grave vem bastante forte aqui, ó. E aí a gente olhar direitinho, ó, vou falar S, 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 tá vendo? Onde ele tá chegando? S. Aí meu deesser, eu vou apontar para onde tá sobrando, ó, o S, tá certo? Seto ele aqui na frequência e eu posso trabalhar também o threshold. Quanto mais baixo o threshold, mais ele vai comprimir essa área. E quanto mais alto o ratio, 3.5, 4.5, mais ele vai também comprimir, vai segurar, tá? Bom, e aí o que acontece? Na parte de equalização, a gente tem presets também, em que é possível salvar, olha só, presets padrões que eu nunca usei, recomendo vocês irem com calma aqui, mas tem também a aba User, que dá para salvar seu preset. Eu já cheguei a salvar alguns presets na minha, facilita pra caramba. Então você vai ter vários canais com o mesmo preset, alguma coisa assim. Você pode salvar essa equalização aqui. E depois que você precisar, só puxar. Só fazer um load. Bom, aqui embaixo a gente tem novamente o recurso de inversão de polaridade. Tem um Easy aqui, tá? Como é que é o Easy aqui? Vou copiar aqui o ajuste desse canal só para... Não, aliás, eu vou pegar um canal que esteja limpo. Vou pegar aqui o canal 6. O Easy aqui, quando eu ativo, ele até vai perguntar, que ele está avisando aqui que os valores atuais de ajuste vão ser perdidos. Pronto. E o Easy aqui, ele cria essas três equalizações. Você tem grave, médio e agudo, né? Que é o bass, medium, treble. E você ajusta de um jeito mais simples. Isso aqui pode ser interessante quando você quer ajustar, por exemplo, um playback. Às vezes não tem... Playback é um som que está pronto, uma coisa que não deveria nem estar sendo mexida.
Mas aí de repente você, pô, vou botar um pouquinho de agudo. Você pode usar o Easy aqui. Tá? Ele substitui o paramétrico, tá bom? Lembrando disso. O RTA, como eu falei, né, que é muito interessante, ajuda pra caramba. E temos o Rode RTA, onde ele, em um dado momento, se estiver falando, você ativa, ele cria uma linha, que ele vai travar isso, vou demonstrar aqui. Olha só, estou falando aqui, vou ativar o Rode RTA, e aí ele criou essa linha para ter uma referência para alguma coisa, tá? Aqui temos o reset, para zerar essa equalização, o de-esser, né, para ativar e desativar, e o bypass, que é para você verificar aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar aqui o microfone, está com o RTA ligado, vocês vão ver aqui, ó. Agora está a resposta sem equalização, agora a resposta com equalização. Então o bypass é interessante para você fazer uma comparação rápida, tá bom? Alguma pergunta aqui na área de equalização? Tá dando para acompanhar devagarzinho? Agora vamos em gate. Gate é mais simples. O conceito é basicamente uma porta. A porta onde eu vou definir a partir de que momento o sinal pode ser liberado na minha mesa. Você vê que ele está mostrando para mim, ó, tem alguma coisa chegando, mas ele não está saindo, ó, in, entrada, out. Então ele está dizendo assim, ó, tem alguma coisa chegando, mas não estou liberando não, porque está abaixo do parâmetro que você determinou. Que parâmetro é esse? O threshold. O threshold aqui, ó, ele pode ser ajustado tanto aqui nesse fader, quanto você pode tocar aqui na bolinha e arrastar. Então o threshold, inclusive ele botou uma setinha aqui, ó, para te ajudar. Tá abaixo da setinha, não vai passar o sinal. Agora, quando o sinal passa da seta, ele libera na saída. Quando é interessante esse gate, você tem vários microfones ali abertos. O pastor entrou para falar, o back parou. Aí tá lá o barulho de fundo entrando pelo canal do microfone, mas não é interessante esse barulho de fundo para mixagem, para a transmissão no YouTube, né? Então o gate ele é interessante para ter uma limpeza no som quando o microfone é parado de usar. E também ajuda a controlar um pouco a microfonia. Porque se eu fecho o sinal, ele aqui parado, não tem como dar microfonia, porque o sinal que entra está sendo cortado. Tá? E depois quando você está fazendo som, aí beleza, tá o som aqui chegando. Mas quando o microfone está parado e não tem um gate, a microfonia pode começar e não tem nada que vai impedir ela. Tá certo? O gate ajuda também isso. Então, no gate a gente também tem alguns outros parâmetros, por exemplo, attack, hold, release, tem esse def. Esse def, o que é que ele faz? Em vez de ele fazer um corte seco, ele faz uma redução, tá? Então ele vem aqui, ó, a partir desse ponto, ele está cortando, mas quando o sinal cai aqui, esse ponto, ele faz uma redução. Ele não corta completamente. Sinceramente, eu não costumo usar o def, tá? Eu costumo usar realmente só o gate, naturalmente, como ele é concebido assim, cortando. O release é o tempo que ele vai ficar, que o sinal vai ficar passando, mesmo depois de ele ter abaixado desse ponto. Release. Então, o sinal passou desse ponto, já não está mais no ideal que seria para a liberação, ele ainda fica 120 milissegundos nesse ajuste aqui, liberado. É interessante para quando há uma fala e você não quer ficar cortando direto a voz. Aí você pode atribuir um intervalozinho de tempo aqui. Hold é quando o sinal chega, tá? O tempo que o gate ainda pode ficar segurando. E o ataque é uma janela de tempo que você pode atribuir para estralos rápidos, tá? Picos altos assim, picos rápidos do sinal. Então, basicamente, esse ajuste que a gente usa para a voz. Compressão. Aqui a gente vai ter quase o mesmo princípio do gate. A gente tem um threshold, que a partir desse ponto é que o compressor vai atuar. Esse verdinho aqui é do gate. Esse azul aqui é do compressor. Então, ó, o sinal não passou do verde, ele nem sequer está saindo aqui no out. Mas quando eu falo, opa, beleza, está saindo e ele passou aqui do azulzinho.
Se ele passou aqui do azulzinho, ele começa a atuar a compressão. Se ele não chegar no azulzinho, o que acontece? A compressão não está atuando. Então ele está aqui, está abaixo do azulzinho. A compressão não está trabalhando. Então a compressão ela é feita para você controlar um pouco a dinâmica. Então a pessoa que fala baixo, está aqui com o microfone, eu estou falando. Se o gate entrar muito, você pode ir lá no gate e diminuir. E aí a pessoa está lá falando, aí de repente ela se aleluiou e começou a falar alto, aí o compressor começa a segurar. Então o compressor é para isso, é para controlar essa dinâmica, tá bom? E aí a gente tem um parâmetro muito importante do compressor que é o ratio. Aqui geralmente eu uso entre 3,5, 3,5 para voz. Para o pregador, às vezes eu chego a usar 5. Às vezes o pregador, né? Domingo eu tive a experiência com teu pai. Domingo eu tive a experiência com o pai de Rafael, né? Que começou baixinho, mas depois... E aí eu ia deixando conforme ele fosse aumentando, eu ia aumentando o ratio. E ajustando também o volume, o input. Para ficar o quê? Aquela situação onde ele fala baixo, a igreja entende, mas quando ele sopra, a igreja não se incomodar. O ratio é para isso. Vamos dizer assim, o ratio é um amortecedor, né? Ele vai contendo o movimento ali do som. Aí nós temos o ataque, que é uma janela de tempo, do mesmo jeito lá do gate. É uma janela de tempo para picos rápidos. Por isso que o nome é ataque. Sabe quando é legal isso aqui? Caixa de bateria, peças de bateria, que você tem uma baquetada ali de início que é muito forte, mas logo em seguida ela cai. Se eu não setar direito esse ataque, o que vai acontecer? A compressão vai entrar rápido demais e ela vai matar o resto do som. Porque o som, por exemplo, do tambor, tem aquele ataque. Tum! Aquele pico muito alto, se ele arrasta a compressão, ele faz com que a continuidade do sinal caia muito. Então é importante definir uma janela em que não haverá compressão. Então, nos primeiros 30 milissegundos daquele ataque que atingiu o threshold, em 30 milissegundos não entra compressão. Depois dele é que entra a compressão. Entendeu o ataque? Release é o que acontece depois que o sinal saiu do threshold, da área de compressão. Então o sinal subiu, quando ele veio descendo que saiu, release é o tempo que ainda vai continuar comprimindo. Que é para não acontecer ficar com aquele efeito de compressão e descompressão. Então o release ajuda a dar uma suavizada nisso. E aqui a gente tem um ganho na saída. É um ganho que a gente chama de compensação. Porque a compressão ela faz sentir que o sinal tivesse ficado mais fraco. Quando você vê que a pessoa está falando baixo, aí você já sabe, é o gate. O gate está cortando. Isso. Para vocalista, o pessoal de banda, é bom a gente recomendar e falar, gente, fala pertinho do microfone, canta com vontade e tal. Eu sei que tem uma dinâmica ali do louvor, mas na medida do possível falar bem próximo. Por quê? Quanto mais eu afasto o microfone da voz, ele começa a captar outras coisas. E o meu sinal não está mais limpo, não está puro. Então a gente recomenda falar bem pertinho. Agora, pregador, né? A gente não tem como estar direto instruindo. E aí a gente também não vai ficar ali no meio da pregação falando para ele. Então do jeito que ele segurar, a gente se vira e tenta entregar o som. Mas a função é do ritmo que configura isso aí. É o gate. Quando começa a ter esses cortezinhos na fala, é o gate. Agora tem que ficar ligado. Às vezes a pessoa está aqui, está falando normal, está perto e começa a falhar. É a bateria do microfone, alguma coisa. Entendeu assim? Do mesmo jeito eu posso fazer um preset e salvar isso aqui. Aqui embaixo eu tenho um hard key, que ele faz essa suavização da compressão, que assim, eu particularmente eu não gosto de usar, tá? Eu acho assim que fica muito... eu perco um pouco do controle dessa atuação do compressor. A gente tem o reset para zerar e o bypass para testar com e sem a compressão. Alguma dúvida? Tranquilo? Está dando para acompanhar? Aqui nós temos os FX Sends, tá? Onde eu posso selecionar alguma dessas vias e eu posso colocar um reverb, um delay, um room. Geralmente, o que é que eu gosto de fazer? Eu não gosto de usar mais de um canal
em uma máquina dessa de reverb, delay, tá? Eu gosto de deixar o reverb para algo assim mais exclusivo. Digamos assim, a voz do cantor principal, ou então um violão, trabalhar uma coisa bem específica. Porque conforme você coloca muito instrumento, canal, no reverb, no delay, pode começar a ter uma misturada medonha aqui e você perder definição. É uma coisa que eu comecei a perceber nas operações de som. E aqui lembrando que embaixo você pode trocar só o segundo, o terceiro e o quarto, tá? O primeiro não. Mas você segurando aqui nele, você pode trocar reverb e delay. Pode mudar a função dele, tá? E aqui na máquina você pode escolher aqui, ó, por exemplo, vou aqui no reverb, vou aumentar aqui esse canal para pegar um pouco de reverb e vou aqui ajustar time, HF, bass, LPF. O que são esses ajustes? O time é a duração do meu reverb. Significa o quê? Quando eu faço um A, pode ver que aqui o ambiente tem um reverb natural. Eu faço, ó, vou bater uma palma. Tá! Fica o som ainda fica reverberando no ambiente. O reverb ele faz essa simulação de ambiente. Então, eu estou dizendo aqui, ó, meu sinal ele vai se prolongar 1,5 segundos. Esse é o reverb. HF é um ajuste com relação à frequência. Bass, ele pode acrescentar um pouco de grave. Na verdade aqui 50% ele está tirando um pouco do grave. O LPF é um filtro, um Low Pass Filter. Então se eu baixar ele aqui, ele vai começar a tirar alguma frequência alta. E o High Pass Filter, pode ver que aqui está em 22 kHz e aqui está em 20 Hz. Então se eu quiser eu posso pegar esses dois, ó, e fazer isso aqui. Posso estreitar a região de frequência que meu reverb trabalha. Eu já vi alguns operadores de som fazerem isso, de focar o reverb mais no médio, em alguma frequência ali específica para fazer um efeito, alguma coisa na voz, tá? Lembrando que aqui a gente tem essa chavezinha post. Se eu desmarcar ela, o que vai acontecer? Ela vira pré. Qual é a diferença? Pré e post. Se eu lá na minha mix, ó, tá o fader da mix aqui, ó, canal 17. Se eu abaixar aqui e tiver em post, aqui vai cair também. Ele vai acompanhar o meu fader. Se ele tiver pré-fader, ou seja, antes do fader, o que eu fizer no fader independe. O sinal vai continuar indo ali. Então, normalmente, você pode ver que por padrão já vem em post. Porque não faz muito sentido você estar regulando o volume aqui enquanto o reverb está solto lá, como deixou. Então é mais interessante você deixar aqui um volume legal, deixa em post, e se você sobe ou abaixa, a voz seca, a voz natural, como está vindo no microfone, e o reverb está vindo junto. Você está mexendo em um, está indo no outro. Porque não faz sentido, por exemplo, você está em pré, você abaixa a voz pura, como está, só com a equalização e os acertos, e o reverb está lá mais alto do que a voz. Então por isso que é melhor você usar post, tá? Aqui depois a gente tem os auxiliar ascendentes, que é uma forma de você ajustar como esse canal vai sair em cada auxiliar. Eu não gosto muito de trabalhar nessa tela, tá? Porque você tem a aba aqui de auxiliar que a gente vai mostrar daqui a pouco, que você faz uma mix de todos os canais em cada auxiliar, que é mais interessante. Eu pelo menos acho melhor, tá? E do lado nós temos o patching, onde aqui eu vou dizer qual a fonte do sinal, se é local, ou seja, é da minha mesa, onde eu setei, onde eu encaixei, eu conectei qualquer cabo, qualquer entrada ali. Se é USB-A, é o pendrive que eu coloquei. Se é USB-DOL, é o computador que está conectado. Se é cascata, é outra UI24 conectada, tá certo? Então, aqui geralmente ele vai trabalhar com local. Eu estou dizendo a ele, ó, nesse canal, que é o canal 17, eu quero que você pegue o sinal da entrada 17. Sim, eu posso pegar inclusive a master e jogar de novo no canal. Doideira, né? Mas tem essa opção. Se você quiser, por algum motivo, você pode pegar o master, pegar um sinal de master e jogar de novo dentro da mesa. E aí o que acontece?
Eu posso, por exemplo, pegar o canal 1 e jogar nesse canal 17. Posso fazer isso. Posso mudar. Tá certo? Agora, eu normalmente não utilizo essa aba. Eu gosto de usar a aba Patching, que eu vou mostrar depois lá em configurações, que é bem mais completo, você vê tudo. Inclusive, eu posso atribuir nenhum canal, none. E aí eu vou falar mais para frente. Aqui, Sound Check Assigned. Isso aqui é para você atribuir esse canal à gravação. E eu vou explicar melhor depois. Bom, indo para auxiliar Sendes, aqui são os auxiliares da mesa, né? Eu prefiro mexer nos auxiliares aqui, porque aí eu tenho a visualização de todos os canais, posso ir mixando conforme eu quiser. E aqui você repara o seguinte, canal auxiliar 1 e 2, a gente tem as abinhas dele juntas aqui, ó, tá vendo? 1 e 2. Se for pro 3, ele só marcou o 3. Por quê? Se eu clicar aqui em auxiliar masters, aqui no pezinho dele eu posso tocar e segurar, eu tenho a opção de Stereo Link, que aqui está aparecendo Disable, porque já está habilitado, mas se não tivesse aparecia Enable Stereo Link. Para quê? Para eu pegar o auxiliar 1 com o auxiliar 2 e formar isso aqui um canal estéreo. Vocês estão usando estéreo porque vocês têm 2 caixas de retorno, beleza? Esses 2 caixas de retorno é legal você separar. Em um caixa eu tenho 3 vozes e um instrumento, no outro eu tenho outro instrumento e mais 2 ou 3 vozes. Isso diminui a sobrecarga de cada caixa. Porque a pessoa que está aqui com caixa daqui, ela está ouvindo bem ela. E ainda escuta um pouco do que vem ali, porque está o quê? 2, 3 metros o outro caixa. Eu consigo escutar ainda alguma coisa ali. Só que o que eu quero escutar com mais evidência é minha voz. Então, por isso que esse caixa que está mais perto, tem que sair mais a voz da pessoa que está aqui perto. Do mesmo jeito, a outra pessoa que está aqui. Ela precisa que a voz dela saia mais nesse do que daquele. E como vocês têm os caixinhos pequenininho, compacto, eles não aguentam tanta pressão. Então, quando eu separo, eu deixo 3 aqui, 3 ali, eu diminuo a carga sobre eles. Em vez de colocar 6 microfones aqui, 6 microfones lá também, pesa. Entendesse? Aí, em vez de eu trabalhar com canais auxiliares separados, o caixa da esquerda está no auxiliar 3, o caixa da direita está no 4. E eu ficar, sobe o 3, sobe o 4 e ficar nesse jogo. E se eu disser assim, mas o do pastor, eu quero que saia nos 2, porque ele está pregando aqui no meio e os 2 caixas estão do lado do outro, dele aqui. Não ia ficar legal, porque ele ia estar falando, aí está um mais alto do que o outro, entendeu agora? Então é mais fácil você chegar aqui em auxiliar masters, você segura aqui embaixo e coloca em estéreo. Você tem em estéreo, os 2 canais vão trabalhar juntos. Chego aqui no auxiliar, 1 e 2, pronto. Só é eu trabalhar agora o PAN. Deixa eu pegar aqui o grupo de view banda. E aí é como a gente está usando aqui, ó. Violão, está no caixa da esquerda. Teclado, da direita. Aí tem uma voz que está na direita também. Aí tem outra que está na esquerda. Quando pega aqui, ó, deixa eu pegar o microfone aqui do pastor. O do pastor está como? O do pastor está no meio. Que aí para ele é interessante ele ouvir dos 2 caixas ao mesmo tempo. Tá certo? E assim vai. Por isso que a gente está usando aqui auxiliar em estéreo, tá? Mas lembrando que isso depende de que toda a tua estrutura da mesa até os caixas também estejam em estéreo. Então, saindo da mesa, está saindo lá auxiliar 1 e 2 saindo 2 cabos, o 1 está indo para a esquerda, o 2 está indo para a direita. Os 2 estão separados, tá? Porque tem gente que, eu acho que era o caso de vocês aqui, inclusive antes, liga só um cabo e de um caixa faz o outro escravo, né? E aí o que acontece? Um volume que é para um é para outro, não dá para separar. Então a ligação tem que ser separada. Bom, e aí na saída aqui do auxiliar, a gente pode também fazer adições, tá? Eu posso clicar aqui em Edit.
e você vê que a equalização da saída auxiliar é diferente. Ela não é paramétrica, ela é equalização que a gente chama gráfica. Então eu tenho aqui de 20 Hz até 20.000 kHz, eu acho. Deixa eu puxar aqui porque ele está escondido. Pronto, até 20.000 Hz ou 20 kHz, a gente pode ir ajustando regiões de frequências. Então eu tenho o 20, 16, 12, 10, 8, 6. Então eu não tenho como fazer aquele ajuste paramétrico, que eu posso ajustar a frequência que eu quiser, fazer ajuste da banda Q, nada. Eu só tenho uma frequência que eu subo e desço e só. Então, por exemplo, aqui em 5K, eu posso subir, posso descer e só. Eu não tenho como arrastar para o lado, tá? Se eu der 2 cliques ou 2 toques, ele volta para 0, tá? Lembrando que ele tem essa orelhinha aqui em cima, que permite você fazer um filtro também, low pass filter, ó, tá? Pode ser interessante, às vezes para você que vai trabalhar com um subzinho. Aqui também tem um high pass filter, ó, bem legal, tá? E aí vocês já estão ligados nessa linhazinha azul aqui. Essa linhazinha azul é do filtro AFS2, que é um filtro bem interessante para detectar microfonia e já te salvar rapidamente de microfonia, né? É como pegar, do mesmo jeito que eu mostrei ali da equalização, você pegar um equalizador paramétrico, bota ele com fator Q bem estreitinho e bota na frequência de equalização ali que está microfonando. É a mesma coisa, só que é feito de forma automática. Ele cria uma atenuação aqui com um fator Q bem estreito, justamente numa frequência que ele detectou como microfonia. Tá? Como é que eu trabalho isso, Niel? Simplesmente você tem um fader aqui do lado, você abre o volume do teu microfone no auxiliar do caixa de retorno, vai lá perto do caixa de retorno e começa a falar, ei, som, ei, e aí com o celular, o tablet começa a aumentar aqui, ó, a saída do caixa. Aumenta mesmo, joga o volume para cima. Ah, Niel, mas não vai ser esse volume que vai ser usado. Sim, mas na hora da banda tocando, aquele som pegando, começa a aparecer as microfonias. Foi como é que o violão procurou? Não, o violão a gente fez direto na equalização dele. Mas pode ser que ainda assim surgisse alguma microfonia nele e a gente consegue trabalhar também na saída do auxiliar. Eu não uso muito esse filtro no PA. Eu não vejo muita utilidade. Pode ser que você precise. Mas geralmente eu só trabalho ele com caixa de retorno. Então, caixa de retorno, aumenta o som dele, vou falando no microfone e aí ele começa. Aí detectou ele, ele cria. E aí ele vai criando, aqui ó, em setup, ele vai criando essa listinha aqui ó. Ele criou um filtro em 89 Hz, ele criou outro em 46, bem interessante, né? Uma região bem grave. Deve ter pego alguma coisa aí do sub. 526 já é um médio, chegando ali perto do médio. 740, 956. É interessante essa região aqui, porque é uma região que está cruzando o drive TI do caixa com o falante. Então é comum de dar essas microfonias aqui. E aí ele criou esses filtros e já começa a reduzir tua tendência à microfonia. Lembrando que ele tem esse botão de sensibilidade, que eu posso aumentar ou diminuir a sensibilidade dessa captação da microfonia dele. Tá? Eu geralmente deixo em 0, para mim é um ponto já suficiente. Mas tem gente que gosta de colocar em 6 dB aqui, ele arrasta tudo para cá para deixar bem sensível. Né? E aqui você tem os modos, fixo, live e bloqueado. No fixo, ele vai ficar sempre detectando. No live, ele fica trocando constantemente. Ele fica renovando a lista de frequências frequentemente. Bloqueado, depois que você detectou, você pode vir aqui bloquear e ele ficar só com essas frequências e acabou. Aqui eu tenho um botão ON, que está ativando esse recurso para essa saída auxiliar. E aqui eu tenho esse botãozinho azul que ele vai desligar esse filtro de todas as saídas. Tá? Então, quando for usar, se esse filtro aqui estiver desligado, você vê que nem dá para ativar aqui o ON. Então, eu tenho que ativar aqui para depois ativar aqui. Lembre-se disso. Isso aqui é uma chave geral para a mesa toda e isso aqui é o liga e desliga do canal, o filtro desse canal. Tá bom? Deu para entender? Lembrando que dá para salvar também esses presets aqui, viu?
Isso aqui é mais útil quando você, por exemplo, com a minha mesa, que eu costumo levar ela para lugares diferentes e diferentes equipamentos que eu tenho acesso às vezes. Então eu tenho um preset, por exemplo, numa igreja para o microfone de lá. Aí vou para outra igreja, já tenho outros presets. Facilita muito, porque depois que eu faço uma vez, toda vez que eu visitar lá, já está salvo. É uma maravilha. Tá? Então é isso. Dá para fazer um gate também nesse canal, dá para fazer uma compressão. Compressão aqui na saída auxiliar, a dica, é legal fazer para saída de transmissão. Tem gente que às vezes me pergunta, Daniel, como é que tu consegue fazer transmissão no YouTube e ficar cheio o som, ficar alto? Que quando você sabe que é uma transmissão, que você vai escutar depois, está o sinal baixo, né? A banda não está... Você compara um áudio gravado no estúdio e pega uma live, o gravado no estúdio está lá em cima o som. O mesmo volume dos caixas, quando você vai escutar uma live, está lá embaixo. É a compressão de saída. Eu vou até mostrar aqui para vocês do auxiliar 7 e 8 que a gente usou para a transmissão domingo. Olha só, estou com threshold até bem baixo para a transmissão, menos 32. Estou com ratio de 3.1, tá? E estou com uma compensação de quase 9 dB. Esse é o segredo para a transmissão sair forte, cara. A voz do pregador vem baixa, mas eu tenho a compensação do ganho do compressor de saída. Quando entra a banda, o volume vem cheio, aí o compressor segura. Então isso é o que faz a transmissão ficar com o volume bem cheio. Mas normalmente, na saída de caixa de retorno, não uso o compressor, tá? Porque o pessoal às vezes não gosta muito do efeito que dá. Tranquilo? E dá para você colocar também um efeito de eco, delay, tudo. Dá para você também fazer um matrix desse auxiliar. Tá? Voltando aqui, o que é que a gente vai ter? Nós temos aqui o FX Sense, que nada mais é do que a mesma coisa dos auxiliares, mas você vai ter uma mixagem aqui só para efeitos, de todos os canais aqui ao mesmo tempo. Do FX1, 2, 3 e o 4. Beleza? Aqui do lado nós temos o playerzinho, que é uma central multimídia basicamente. Tá com o pendrive conectado, vai aparecer aqui a playlist. As pastas criadas, você clica aqui, vai aparecer os arquivos. Deu 2 toques, ele vai reproduzir, aí você tem avançar, retroceder, play, stop, tá bom? Nenhuma novidade aqui, né? Aqui do lado já fica o volumezinho do player. Aqui a gente tem um multitrack. O multitrack, nessa primeira aba, são as gravações que você fez e aqui você ativa para ouvir a gravação feita, tá? E aqui tem uma aba que é muito importante você lembrar quando você for gravar. Não vai cometer o erro que eu cometi nas primeiras vezes. Você bota para gravar e não gravou nada. Por quê? Em multitrack config, você vai ter que selecionar quais os canais você vai gravar. Não, por padrão não vem nenhum selecionado, tá? Então você tem que escolher quais são os canais. Você pode escolher todos, então select all, ou se precisar limpar tudo de uma vez, clear all. E aqui você escolhe qual a qualidade. Você pode escolher tanto o formato FLAC quanto wave, 24 bits ou 16. Geralmente eu já uso o FLAC 16. Que o FLAC ele é um formato open source, tá? Formato aberto. E 16, Douglas já conhece. E 16 bits, que já é uma qualidade boa. Não precisa ser 24. Só que aqui nessa parte que eu estou explicando, é você selecionar o canal para gravar. Quando a gravação está pronta, aí é quando você vem aqui para multitrack. Aqui em multitrack, o que acontece? Se você ativar o som de check, os canais que tiver marcado som de check, ele muta a entrada e reproduz o que está gravado. E aí, quando você tem uma gravação no pendrive, existem outras formas de você reproduzir. Usando o som de check, usando o próprio pendrive lá no patch, associado diretamente a um canal. Eu vou mostrar isso lá em patch. Mas aqui em som de check, geralmente como é que eu uso? Eu configuro para gravar uns canais e eu quero depois mostrar ao pessoal o resultado. Eu quero fazer uma passagem de som no PA sem a banda tocando. Às vezes eu quero configurar como é que está a mixagem na transmissão. E a gente sabe que transmissão,
Para você ver bem como é que está saindo na transmissão, é importante você não estar com ruído externo. Então tá ali a banda passando som, não tem como você escutar bem a transmissão. Aí o que é que eu faço? Eu gravo a passagem de som da banda, o pessoal terminou, parou, tá mais silêncio, aí eu vou, paro a gravação, ativo o som de check, reproduzo a passagem de som da galera e vou fazer a mixagem da transmissão. E é isso. Aqui na roda dentada é onde a brincadeira começa a ficar mais séria. Network é parte mais técnica e tal. A gente vai ter aqui informações, por exemplo, as 3 formas de conexão dessa mesa: hotspot, Wi-Fi, LAN. Hotspot, a mesa cria uma rede interna dela, tá? Para você acessar. Geralmente é em último caso que eu uso. Estou com algum problema no meu roteador, pela internet cabeada, aí eu tento acessar pelo hotspot dela. Porque o hotspot é muito instável, tá? A rede que ela cria interna dela é fraquinha. Vocês já sabem disso. O Wi-Fi é ela tentar se conectar a uma rede pelo Wi-Fi, sem cabo. Também é bem instável porque o sinal dela é ruim. E aqui o LAN, que é a mais indicado. Você pegar um cabo de rede, conecta na mesa, conecta no roteador. A minha experiência que eu tenho, cara, é que até aqueles roteadores antigos, TP-Link, aquele amarelão, cara, aquilo ali já é muito melhor do que o próprio roteador da mesa, cara. Pra vocês terem ideia, na minha mesa, eu botei um roteadorzinho desse antigo, e é daqueles que a antena é removível, ela é rosqueada. Aí eu peguei, comprei uns cabinhos extensor e botei as anteninhas na frente do hacker. Cara, o hacker tá ali no altar, cara. Eu vou lá pro final da igreja e o sinal tá bonzinho. E é um roteador fraco. E é melhor do que o da mesa. Então, minha recomendação é mete o cabo de rede lá na mesa, coloca no roteador, pode ser qualquer um, ele já vai atender. E aqui eu tenho o IP, que está aqui para acessar, tá? A máscara e o MAC da mesa, tá bom? Indo para o lado nós temos o acesso. Como é que funciona o acesso? Você pode ver que aqui eu tenho um Master Password Protection Global. Eu tenho aqui um Disable e Logout. Quando eu seto o Master, tá? Fui lá, estava aqui Enable, habilitei. Aí eu fui, configurei a senha e agora eu estou logado. O que é que acontece? Qualquer pessoa que chegar na mesa depois, ou ela faz o login e vira um Master também, ou ela vira um Client. Isso em outro dispositivo, tá? Então você está aqui com o seu, sou Master. Chegou outra pessoa, ela é Client, a não ser que ela seja logada também como Master. Você, como Master, pode definir quais são as áreas da mesa que podem ser mexidas por um Client. Aqui a gente atribuiu apenas auxiliar levels e auxiliar processing. Ou seja, volume dos auxiliares ou a saída do auxiliar. A saída do auxiliar eu gosto de deixar o processamento habilitado para o client, porque, por exemplo, o cara está lá com fone de ouvido, eu não estou gostando muito do som do meu fone e tal, está lá aberto o equalizador para ele mexer na saída do fone dele. Não tem problema nenhum, tá? E aqui é o controle local do client. Então eu que sou Master, não preciso setar isso aqui. Isso aqui é para quem entra como client e não está logado. Pô, eu só posso mexer em auxiliar. Qual auxiliar? Aí eu venho aqui e escolho. Geralmente eu como Master, eu como operador de som, eu peço o celular do músico, de quem está como client, e deixa eu configurar, aí eu mesmo venho e coloco isso aqui. Porque só vai precisar colocar uma vez. Então, o teu é o 3, pronto, deixa lá com o 3. Para depois até o camarada não querer vir aqui e ficar habilitando os outros de outras pessoas. Para depois não estar fazendo pegadinha aí, alguma coisa, né? Então vamos lá. Indo para shows, aqui é onde a gente vai salvar os parâmetros da mesa. Então primeiro a gente tem um grupo de shows, que cada show, cada grupo desse que a gente salvou, dentro dele tem um grupo de snapshots e kills, tá? Então esses dois estão contidos em cada show, tá? E qual a diferença de snapshot e kills? Snapshot salva tudo, tá? Toda a parte de volume, processamento, patching, tudo. Kills, o que é que ele salva? Salva mais parte de volume. Ele não salva tudo.
Ah, Niel, por que eu vou utilizar Kills se eu tenho um snapshot salvando tudo? Às vezes você quer fazer uma mudança de mixagem de uma música para outra, de uma situação a outra. Eu usava muito Kills quando eu estava... tem a apresentação do grupo de louvor e depois do grupo de louvor vai entrar a pregação. Aí existe... Às vezes o microfone está compartilhado, não é o caso de vocês que vocês têm vários microfones, já tem um certinho do pregador. Mas às vezes acontecia do mesmo microfone que a mina louvava, ia para o pregador. E o ajuste de volume, de caixa de retorno, de transmissão, era tudo diferente. Então, quando o pregador entrava, eu tinha que correr no auxiliar 1 do retorno, ajustar, tinha que correr para o auxiliar 7 e 8 da transmissão, mudar. Aí eu criava o Kills banda, ou louvor, e criava o Kills pregação. Rapidinho eu trocava isso um para o outro, que era só ajuste de volume. Só que, se eu fizesse isso com um snapshot, na hora que eu trocasse, poderia haver uma interrupção do som. Coisa rápida, de 1 segundo, mas é chato quando acontece. Então, não arrisque fazer troca de snapshot no meio do culto, que há interrupção. Se é uma coisa mais simples, utilize o Kills. Tá? E no manual, ele fala quais são os parâmetros, o que é que o Kills salva, que é uma lista bem menor. Né? E snapshot não, vai salvar tudo. Lembrando que, para exportar tudo isso aqui, você pode exportar diretamente aqui para um pendrive. Settings. Cascata é uma coisa que vocês não vão precisar ver agora, que é para conectar outra UI24. Global, lembra do que eu falei do pedal? Pedalzinho teclado, que eu posso conectar na porta foot switch da mesa. Aqui eu posso escolher qual é a função. Fazer um mute FX, um mute all, dar um play, uma gravação, começar uma gravação. Olha o tap do delay, tá certo? Para Israel e William, no delay eu posso definir o tempo de repetição. Não sei se vocês já se ligaram, o guitarrista. Já viram quando ele está tocando? Aí ele começa a bater assim na pedaleira e depois ele para. E aí você percebe que tem um som da guitarra repetindo em loop. Ali o guitarrista, o que é que ele fez? Ele fez uma frasezinha e ficou batendo aqui. Criou um loop. Esse tempo, esse intervalo do loop é o que a gente chama de tap, que geralmente é associado ao beat da música, ao tempo da música. 120 ppm, pá, 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 pá. Ele tenta criar esse mesmo tap aqui, batendo aqui, para fazer um loop com a repetição dentro do tempo da música. Geralmente quando sai daquele turno, vai entrar pro refrão, né? É um efeito que ele cria e ele não quer que esse tap ele fique fora do tempo da música. Então, com o pé aqui dele, ele diz a pedaleira o tempo. Aí a pedaleira seta e cria aquele loop no tempo que ele marcou. A mesma coisa que você pode fazer na mesa. Essa mesa você pode criar o tap de tempo para ela fazer o loop nessa marcação que você fez. E isso aqui pode ser através de um pedal que você conecta você pode olhar lá na mesa, no lado dela tem uma entradazinha P10 chamada foot switch, que é como se fosse um pedalzinho de teclado que você conecta e você pode usar o pedalzinho ali para marcar, pisando aqui nele, né? E aí vai. Aqui a gente tem o MTK Play, que é a gravação multitrack, você pode dar o play. E tem também um multigroup, um mute group, que você pode mutar um grupo de canais, que é interessante. Eu usava muito esse mute group. Eu fiz uma adaptação na minha mesa, até tem um vídeo no canal que eu mostro isso. Que eu comprei um relézinho, que ele se comunica com o controle remoto, daquele de tipo portão elétrico. E esse relé está lá ligado na mesa, e quando eu aperto o controle, ele faz a função que eu desejo, que nesse caso aqui vai ser o mute group. Então, às vezes eu estava tocando bateria, terminava o louvor, o pessoal já estava tirando o instrumento, já estava soltando as coisas, e aí às vezes acontecia alguns barulhos. Então eu estou tocando aqui, terminou o louvor, já pegava o botão aqui e apertava, tum, silenciava a banda. Aqui a gente tem o solo halting. O que é que ele faz? Você escolhe se quando eu pressiono o solo lá na mix, vou até mostrar aqui, olha só, todo canal tem um botão solo, não é isso? Solo. Quando eu aperto solo, aqui nessa configuração, ele está me dizendo, olha, quando você apertar solo em um canal, ele vai só para headphones, a saída de fones, ou ele vai sair também no master. Pode ser interessante numa passagem de som.
Estou passando o som, eu quero ver o som, como é que está o ambiente. Ah, deixa eu ver só o baixo. Aí você deixa aqui configurado master e headphone. E quando você estiver passando o som, sei lá, tu gravou a banda, tá lá um som de check lá ativado. Ah, eu quero ver só o baixo no PA. Como é que o baixo está no PA? Aí tá todo mundo tocando na gravação. Aí tu bota solo. Pum! Aí sai só o baixo. Tá bom? Mas normalmente a gente só usa em headphone, né? Que, por exemplo, se já está rolando o culto, você não vai fazer isso no master, né? Aí nós temos a configuração de fones, né? Como é que vai ficar, se é LR ou o contrário, RL. Não sei porquê, mas a mesa dá essa opção. Mas pode ser que você precise trocar o lado. A gente tem aqui o solo mode. Então você tem single ou multiply. Aqui no caso, o que acontece? No single, quando eu apertar um solo, é só aquele canal. Fui para outro canal, apertei outro canal, o solo, sai o solo desse e vai para o outro. Quando a gente vai para o multiply, eu posso ir apertando esse canal solo, aí ele vai juntando. Tá certo? Geralmente eu só uso em single mesmo. Solo type, aí AFL, PFL, isso com relação a você quer escutar esse canal depois do fader ou antes. Se for antes do fader, eu posso zerar o fader e continuar saindo o solo. Certo? Se for antes do fader, PFL, você lembra de pré, então eu posso abaixar o fader que não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Então AFL, After Fader Listener, ou seja, depois do fader, pré-fader, antes do fader. Aqui nós temos o formato de gravação do master. Lembra que eu falei de multitrack? Existe uma segunda forma de gravação nessa mesa, que é a gravação master. Ele vai gravar o LR da tua mixagem. É uma gravação mais simples. E é uma gravação que depois que você gravar, você não tem como ajustar volume de nada, que ele já vai gravar tudo misturado. E aí eu tenho como definir qual é o formato dessa gravação. 16 bits, 24 ou 32. No multitrack também eu tenho como escolher aqui o formato. Auxiliar Send, esse ajuste de multi aqui do Auxiliar Send é o seguinte, está habilitado, por padrão vem desabilitado. Quando eu aperto Mute aqui na minha master, apertei aqui, ó, canal 4, vou aqui para o auxiliar, vamos ver lá o canal 4, olha só, está mutado também, inclusive eu não tenho nem como liberar. Então esse ajuste, ele está falando de uma hierarquia do mute. Se o meu master estiver mutado, ele muta todas as saídas auxiliares. Se eu desabilito isso aqui, eu ativei meu mute lá na master, no auxiliar está aberto. Eu não acho isso prático, né? Principalmente vocês têm um caixa de retorno e tal, vai acontecer alguma coisa, quer mutar. Eu gosto de deixar isso aqui on, porque eu mutei na master, muta também no auxiliar. Ao mesmo tempo, transmissão, tal. Saída de fone, tudo, tá certo? Aí eu tenho aqui o Master Matrix Send, isso é para quando a pessoa está usando Matrix da Master, não é o caso. Tem um Reset 48 volts, o que acontece? Desliguei a mesa, o 48 volts estava ligado. Se eu ligar a mesa, ele pode voltar a ligar o 48 volts, se você quiser, ou deixar desabilitado. Estando em off, o que ele vai fazer? Ele vai continuar mantendo ligado. Desliguei a mesa, estava ligado, liguei a mesa, ele liga de novo 48 volts. Tá? Então isso aqui pode ser interessante você deixar on, para toda vez que você ligar a mesa, ele reseta, ele deixa desligado 48 volts. Tá? Esse HDMI underscan, eu acho que é algum ajuste para monitor, tá? Eu nunca usei. E aqui no final a gente tem aqui os volumes de saída aqui de solo, eu posso dar uma reduzida no volume de solo, que é o solo, o volume do headphone 1 e o volume do headphone 2. Lembrando que headphone 1 ele tem um volume físico, tá? Tem um knobzinho ali na mesa que regula o volume dele, além desse volume aqui digital. Já o headphone 2, a segunda saída que tem ali na frente, não tem volume físico, é só esse aqui. Local é justamente os ajustes que a gente viu
por exemplo, da barra, de como ela aparece, tá? Entre eles, eu não vou falar todos, mas eu vou falar dos principais. Esse aqui, Big Desktop, é quando você está com um monitor Full HD. Quando você habilita isso, ele muda a visualização de canais, de processamento, uma visualização totalmente diferente. Em outra ocasião, a gente tiver, né, com um monitor grande aqui, eu posso mostrar isso para vocês. Mas ele muda bastante isso aqui. Só é recomendado para monitores grandes com alta resolução. Esse Bigger Slide Out, o que a gente faz com isso aqui? Isso aqui é aquela barra azul. Quando ele está desligado, ele fica com aquela barra menorzinha, ó. Tá off aqui, ele vai recarregar. Olha como ela ficou. Tá vendo? Bem mais compacta, porém, eu acho mais chato. Eu gosto daquela barra mais larga que a gente consegue visualizar melhor as coisas. Então, vou voltar aqui, cadê? Local. On. Ok. Pronto, voltou a barra mais larga. Deixa eu ver qual é a outra função. Isso aqui, esse Pin Slide Out em Mix Mode, o que é que ele faz? Para você deixar sempre essa barra aparecendo ou ela só aparecer quando você clica aqui no UI. Então eu gosto de deixar ele habilitado porque sempre ela está aparecendo. Eu não preciso estar selecionando aqui em cima para aparecer. Ela sempre está visível. E aí esse mesmo ajuste você pode fazer para auxiliares. Então do mesmo jeito que ele aparece na Mix Mode, também em auxiliares Sends. Essa barra azul sempre aparece quando você está em auxiliar e quando você está na Mix. E aí o que é que tem mais? Tem esse aqui também que eu acho legal, que é o Copy Paste, incluindo o ganho. Ele está desabilitado aqui. Mas para algumas pessoas pode ser útil, que é quando você quer copiar um canal. Pô, eu tenho vários microfones iguais para um back, eu vou deixar o mesmo ajuste para todo mundo. Beleza, eu posso chegar embaixo no canal, pegar aqui a Mix, posso selecionar e segurar aqui, e posso simplesmente pegar aqui, ó, Copy Settings. Copiei, no outro vai aparecer Paste Settings. Então deixa eu fazer um Copy Settings aqui. Cheguei no do lado aqui, ó, aparecer Paste, tá vendo? E aí eu posso colar todos os parâmetros aqui de processamento, equalização, tudo. Colei no outro. E aquele ajuste lá, aquela configuração, ele tá me perguntando assim, ó, você quer incluir, cadê? Aqui. Você quer incluir o ajuste de ganho também? Aqui está desabilitado. Eu normalmente deixo desabilitado porque pode ocorrer o risco do volume do outro microfone ser mais alto, enfim. Eu prefiro ajustar o ganho manualmente mesmo, mas se você quiser pode habilitar. O que mais? Eu acho que tem esse aqui que eu gosto de falar também. Esse aqui, que é o Kinect Scroll. Esse aqui é interessante, eu gosto de desabilitar porque que às vezes o celular ele dá uma travadinha, aquela coisa. Se o seu dispositivo for bom, rápido, né, é um tablet potente, vamos dizer assim, você pode deixar habilitado, que é bem legal. Que é, digamos, você está ali visualizando os canais e você não está usando nenhum grupo de views, então tem vários canais que fica escondido. E você ativando esse Kinect Scroll, quando você passa o dedo e solta, ele continua deslizando. Quando é um celular, um tablet mais fraquinho, ele dá umas travadas com essa função. Então, às vezes eu costumo deixar desligado mesmo, tá? E aqui o More. O More, às vezes tem gente que desativa. Por quê? Principalmente está no celular. Girou a posição do celular, aparece o More. Aí tem amigo meu que usa o i24 que já desabilitou isso. Não quer que fique aparecendo o More. Vocês podem fazer isso também, tá? Por fim, o que a gente tem aqui do lado? Por fim nessa aba, né? Para a alegria de vocês ainda tem outras coisas. A gente tem aqui a função do botão F1 e F2. Eu posso atribuir um atalho a diversas funções aqui da mesa, tá?
E eu tenho aqui o local settings preset. Eu gosto muito de salvar esses parâmetros aqui, porque como é que eu faço? Eu salvo todos esses parâmetros, incluindo o login lá de acesso, com o master. Vou aqui salvo, boto aqui master. Depois eu vou, desabilito e salvo como cliente. Então às vezes chega um músico, eu queria ver a mesa de som com essa barra lateral que você tem, com esses ajustes que você faz. Em vez de você ficar tentando lembrar cada ajuste, eu só venho aqui, pego o client e load. Aí carrega já, pronto. E deixa o camarada já configurado, sem o acesso master. Se for algum operador de som, que eu quero dar o acesso total a ele, aí eu vou, carrego o master. Tá? E aí, vamos lá. Pronto, agora vamos para patching. Aqui o que a gente tem? Já jogaram Batalha Naval? Não? Enfim, ensino médio, XY, sabe como é, né? A gente tem o eixo vertical, horizontal. Em cima aqui, a gente tem justamente as entradas, de onde pode vir o nosso sinal. Pode ver que por padrão já vem selecionado o HW-INS. O que é isso aqui? É uma abreviação de Hardware Insert. Por que Hardware Insert? Você vê que inglês manja muito aqui nessa mesa, né? Hardware Insert é a entrada física da mesa. Cara, com o tempo isso aqui vai entrando na mente e você não vai nem mais se preocupar com o significado. Mas lembra disso, hardware é o quê? É físico, algo real. Insert, entrada física. Tá? Então aqui eu tenho de 1 até 20 e tenho o meu LR. O line in, o line L, line R. É aquelas entradas RCA. Tá? Então ele está dizendo a mim, ó, a entrada física 1 está sendo direcionada para o canal 1. Então enxergue isso aqui como os canais virtuais da mesa, os slots de canal da mesa. É isso aqui que você está vendo. Ó. Isso aqui que você está vendo. Canal 1, canal 2, canal 3, são canais virtuais, está dentro da mesa. A mesa está criando todo o som aqui. Tá? Ela está trabalhando nesses slots de som. Mas isso não é necessariamente o canal físico que está entrando no sinal. Porque eu posso mudar isso. Então, quando eu estiver aqui em patching, eu posso mudar, inclusive. Eu posso pegar esse canal 1 e colocar ele também no canal 2. Então, a minha entrada física 1 está indo tanto para o canal 1 da mesa, quanto para o canal 2. E aí, tipo, canal 1 está a minha equalização, está processamento, tudo. Canal 2 já posso fazer outra coisa. Porque o sinal é o mesmo, mas o processamento pode ser separado. É o mesmo sinal, só que não tem vínculo nenhum. Está entrando aqui no meu canal 1, na entrada física, mas ele está totalmente separado. E aí o que eu posso fazer? Um exemplo. Eu queria ajustes diferentes para ambiente e transmissão do YouTube. Então no ambiente eu quero a voz com uma compressão mais leve, um ajuste de equalização diferente. Na transmissão, eu quero uma compressão mais forte para a voz ficar mais cheia. Eu quero uma equalização diferente. Então, o mesmo sinal está chegando, está sendo trabalhado 2 vezes, está duplicado. E eu estou direcionando ele para onde eu quiser. Aí aqui eu posso voltar aqui, ou eu posso simplesmente clicar em patch 1 para 1, ou posso também resetar. Tá? Posso fazer isso também. Tem o undo também, que é para desfazer alterações. E aí aquilo que eu falei, ó, eu posso plugar um pendrive e posso, por exemplo, pegar, ó, isso aqui é as vias do pendrive. Tá? Eu posso pegar qualquer via dessa que tiver uma gravação e posso direcionar para um canal aqui. Eu posso pegar, por exemplo, canal 21, 22, 23, 24. Dá para perceber que tem uma cor diferente aqui nessa faixa. Por quê? Ele está me indicando aqui, ó, esses canais aqui estão livres.
Não tem nada atribuído. Então eu posso pegar uma gravação do meu pendrive, que pode ter até 22 faixas, pegar uma, por exemplo, a 1 e 2, está uma voz guia, está um VS, alguma coisa, eu posso pegar ele e colocar aqui, 21, 22. Aí eu posso vir aqui, posso escolher, por exemplo, do notebook, o que está vindo lá do notebook, eu posso escolher também a mesma coisa, tá? Posso pegar, Niel, e como é que eu configuro isso no notebook? Ó, lá no Windows vai aparecer nas configurações de som 32 saídas, 32 entradas. Então assim, é relativamente simples. Ou você define o padrão de saída de áudio do Windows, por exemplo, 1 e 2. Ou você pega, por exemplo, eu tenho um software multipista lá de áudio, que eu acho que Douglas conhece bem essa parte, né, de gravação. E lá no software eu posso dizer, ó, utiliza a saída USB aí 3, 4. Então você definiu no computador qual é a saída. Aqui você vai dizer, é a 3, 4, beleza, eu quero a 3, 4, chegando aqui no canal 23, 24. Aí eu venho aqui, 23, 4, 3, 4, aqui. Aí 23, 24, pronto. Lá no meu computador está configurado 3, 4, está chegando aqui 3, 4. Aí eu digo a ele, ó, 3, 4 é para sair no 23 e no 24. Pronto. Aí lembrando que vai até 32, aqui cascata, se eu tivesse outra UI 24 conectada, e master. Como eu falei para o irmão, né, para Israel, dá para pegar o master e jogar de novo dentro do canal. Por que eu vou fazer isso, eu não sei. A mesa te dá essa possibilidade. Beleza? Aí aqui foram as entradas. Vou até resetar isso aqui. Tá? As entradas. Aqui do lado esquerdo, eu posso trabalhar saídas. Então eu trabalhei canal, entrada física e direcionei para os canais da mesa. Aqui do lado eu tenho as saídas. E olha só que legal. Da mesma forma, eu tenho aqui, ó, Masters. Tem aqui Master L, Master R, auxiliar 1 até o 8. Olha só, tem um auxiliar 9 e 10 que está vazio, que eu posso usar. Tem um fone de ouvido 1 e 2, tá? Que eu posso mexer também. Uma coisa que eu costumo fazer na minha mesa, eu utilizo as saídas de fone, que eu não uso muito, eu utilizo para colocar em algum auxiliar e o músico usar. Aí eu simplesmente faço um cabo P10 estéreo para XLR e coloco aquele terminalzinho, Douglas, que controla o volume. Pronto. E eu utilizo a própria mesa de som me mandando um sinal amplificado para fone de ouvido. Dá para fazer isso em 2 vias, né? São 2 saídas de fone. E aí eu posso pegar, por exemplo, auxiliar 5, por exemplo, pegar aqui tal baixista, sei lá. Aí eu jogo aqui, ó. Aí minha saída de fone agora virou uma saída de auxiliar. Então essa mesa te dá essa flexibilidade de você mexer com essas saídas, entradas e tal, tá? Um reset. E aí nós temos também as saídas de cascata, que vocês não usam, e temos aqui o som de check, aquela configuração de, olha só, gravei meu canal, tá aqui no USB, as gravações, e eu posso misturar isso. A pista 1, que foi gravada lá, o canal 1, eu posso botar para outro canal, posso brincar com isso aqui, tá? Posso mexer com isso aqui. Pronto, aqui em About a gente tem versões da mesa, tá? Que você pode precisar usar quando for atualizar. Voltando aqui para Settings, nós temos aqui, deixa eu vir aqui para essa aba Utility. Aqui é legal, aqui você consegue exportar todos os presets da mesa, tá? Por garantia, eu gosto de salvar ele aqui. E gosto de vir aqui em shows e salvar os shows também, tá? E aí você exporta e geralmente esse exportar ele vai para o pendrive, tá? Voltando aqui para mix, já chegando no final.
o que eu posso mostrar mais aqui? Tá, as abas aqui, tá? De play, você pode ver que tem dois tipos de play, dois tipos de rec. O play multitrack, um play simples, gravação multitrack, gravação simples. Aqui em funções você pode fazer um save, alguma coisa assim mais rápido, em vez de vir para cá, shows, você pode simplesmente, nessa barra aqui você já pode fazer um save, tá? Aqui nos canais, só comentar mais um pouco sobre algumas coisas, como por exemplo, vou pegar aqui o microfone de novo, mostrar um negócio aqui. Pronto. Olha só, estou aqui falando no microfone, certo? Veja aqui, quando ele está em azul, é bem legal isso aqui. Isso me mostra que está entrando de sinal. Mas está só azul porque está mute. Vou tirar aqui o grupo de mute. Olha só. Eita, tá ligado o som. Espera aí. E aí você vê o seguinte. Estou falando aqui no microfone, aí você vê o azulzinho ainda por trás aqui, mostrando o sinal de entrada. E o verdinho aqui, justamente o que está saindo do meu fader. E aqui você vê o tanto de compressão, tá? Quando ele fica o xizinho, é o gate atuando. Significa que, ó, esse canal está sendo cortado. Ó, estou falando aqui, deixa eu ver se aparece alguma coisa, não aparece não. Então, eu estou falando aqui, mas ele está cortando o sinal, tá? Então, o xizinho é legal para você entender, ó, tem um gate ali que pode estar cortando o sinal. Em cima aqui, a gente tem um mostrador de volume, tá, do som, que você pode dar 2 cliques nele e ele vai levar o fader ao zero. Ó, 2 cliques, ele levou o fader rapidamente para zero. É um recurso interessante às vezes. A gente tem o pan, que você pode usar aqui. 2 cliques aqui ele centraliza também, né? No celular, o tablet, 2 toques, né? Botão multi e solo, tá bom? Esse último mostradorzinho aqui, ele gera a informação de clipe, se estiver clipando, tá? Quando está clipando o sinal, ele vai acender esse último mostrador. Então peça a Deus para não estar acontecendo isso, porque isso é bem prejudicial para essa mesa. E segurando aqui embaixo, a gente já viu algumas funções, mas só para relembrar, posso salvar os presets desse canal, posso renomear, colocar um nome nesse canal, copiar as configurações, colar as configurações, posso atribuir a um subgrupo e um VCA, posso criar um canal estéreo com o outro, tá? Que é bem interessante. Posso dar uma cor, essa cor é legal, cria uma identidade visual. Aqui, por exemplo, eu posso escolher amarelo. É uma identidade bem sutil, né? Bem discreta, mas ele cria essa faixazinha embaixo. Pode ser legal. E aí nós temos o reset também. Resetar o canal. É interessante quando às vezes você tem instrumentos diferentes que precisam ser configurados. Eita, vou usar esse canal aqui, mas estava outro instrumento, tem outros ajustes aqui. Reseta, ele zera tudo. Compressão, equalizador, volumes, tudo. Até o nome sai. E aí nós temos também o assign, que aí é para atribuir aquela função do Mormi. Ele está dizendo aqui, ó, esse canal, se eu selecionar isso aqui, vai ser o canal do Mi, daquele ajuste. Tem o Mi e tem a banda, né? O Mi é como se você estivesse dizendo assim, ó, esse é o canal principal. E os demais vão ser a banda, tá? E lembrando que na saída de auxiliar você vai ver algo com relação a isso, que é aqui, ó, assign my out. Ou seja, essa saída aqui vai ser a saída que vai ser atribuída a lá no Mormi, tá? E é isso. Gente, só para dar uma passada aqui na parte de master, de edição, só para dizer a vocês que existe uma diferençazinha lá da edição de saídas auxiliares para a saída master. Na saída master a gente tem a possibilidade de desvincular o L do R. Se eu clicar aqui nesses dois aqui, ó, pronto. Aí eu posso fazer uma equalização para o L e outra para o R. Então agora está em L, clico aqui em R e aí eu passo a fazer uma equalização só para o R.
tá? Cara, eu fiz isso uma vez num lugar em que eu tinha 2 caixas de retorno que os 2 eram diferentes. Aí o que que eu fiz? Eu não consigo fazer isso na saída auxiliar, só consigo na master. Eu joguei cara, doideira, eu joguei os caixas de retorno para a saída master e usei esse recurso. Aí o caixa de um lado tinha equalização, o outro de outra, mas eu consegui deixar os 2 falando igual. O mais importante era isso. Agora dava uma loucura, porque o PA estava no auxiliar e o master era retorno. Então eu tinha que aumentar sabendo, eu estou aumentando o retorno. Porque a ideia é o quê? Tu tá mexendo na mix, tu tá mexendo no PA, né? Mas eu troquei. Tudo justamente para poder ter o som dos retornos trabalhando igual. Bronca. Aqueles famosos caixas artesanais, né? Que é fabricado assim, sabe? Aí um tava com um falante, com outro driver, o outro era falante, driver e tweeter, enquanto o outro era falante e drive TI. Totalmente diferente, tá ligado? Aí aqui embaixo, novamente, o filtro FS2, está desligado aqui na saída. Eu tenho agora a possibilidade de inverter polaridade separadamente, LR, RTA também, um reset, um bypass, e isso aqui é a área de ajuste aqui do master. Enfim, galera, obrigado aí pela atenção, tá? Pela cooperação, participação. Espero ter sido mais claro e didático com vocês, tá? Maiores dúvidas, pode ter a área de comentários lá do vídeo. E é isso, a gente vai trocando ideia, lembrando que isso aí foi um treinamento básico, né? Depois que vocês forem se ambientando, se acostumando, vai com certeza tendo outras ideias, vai tendo outras dúvidas. Mas de início eu acho que foi o suficiente para a gente dar um start, né? É isso, gente. Valeu. Vou desligar agora a gravação e é isso.